Olá, sejam todos bem-vindos a esse conteúdo da Paróquia Nossa Senhora do Brasil em São Paulo. Eu sou o Luiz. Eu sou a Kátia. Nós somos catequistas da Nossa Senhora do Brasil do curso de Iniciação Cristã de Adultos. Então, se você chegou nesse conteúdo por intermédio de um link que te passaram, você achou isso na internet, enfim, então saiba que este conteúdo é parte integrante de um conteúdo maior, que é o nosso curso de Iniciação Cristã para Adultos, que tem mais ou menos 20 aulas e que está disponível para inscrições. Aí você se informa lá no site da paróquia. E se você, porventura, é um aluno do nosso curso de Iniciação Cristã, e também seja bem-vindo para a gente falar sobre esse tema de hoje, que é sobre falsas doutrinas. Exato. E como sempre nós fazemos, para a gente começar qualquer conteúdo onde a gente vai falar sobre Deus, sobre a igreja, a gente precisa começar rezando. Então vamos fazer a oração ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza e que esse conteúdo chegue ao coração daqueles de que precisa chegar. Exato. Então, qual que é a primeira coisa que a gente gostaria de falar para vocês é a importância de se conhecer um pouco da história das coisas. Muitas vezes a gente acaba julgando algo que a gente vê acontecer ou alguma doutrina, como é o caso que a gente vai falar aqui hoje, algum culto, alguma religião. Mas se você não conhece a história, você não sabe como ela surgiu, como que quem começou aquela doutrina ou aquela religião ou aquele culto pensou, é difícil para você ter uma avaliação correta. Então o importante é a gente conhecer a história das coisas. E é um pouco do que a gente vai trazer aqui hoje, né? A gente conhecer um pouco de história. E mais do que isso, a gente quer responder algumas perguntas. Ao final, né, desse conteúdo, esperamos que essas perguntas estejam respondidas. Esse é o nosso objetivo. Então, a primeira pergunta, e acho que a mais importante, é se existe uma doutrina verdadeira. A gente espera responder isso aqui hoje junto com vocês. Será que todos os cultos e doutrinas possuem uma verdade? Será que todas elas levam a Deus? A gente vai entender também de onde elas vieram, né? Como que elas surgiram. E será também que toda doutrina é boa? Isso é uma pergunta muito importante para a gente responder. Será que todas elas têm algo realmente bom? Existe algum mal e oposto, né, em frequentá-las? Nós aqui, que somos católicos, existe algum mal em frequentar outros cultos, né? Esses que nós vamos falar aqui hoje ou outros? Ser católico e ser outra coisa, né? Exato. Será que é possível ser católico e também frequentar um culto ou ser de uma outra religião? E por fim, será que todas essas doutrinas levam à salvação da nossa alma? Porque no final das contas e no final do dia é o que realmente importa. Né? É o que nós estamos buscando, é a salvação da nossa alma. É o que está em jogo, né? Então, será que todas elas levam à salvação da alma? Então, partindo por uma primeira dessas perguntas, se esse é um curso, né, se esse é uma aula sobre falsas doutrinas, a pergunta inicial que deve ser feita, bom, se existem falsas doutrinas, deve ser porque existe uma verdadeira doutrina. Então, a primeira pergunta que nós vamos responder agora é, será que existe uma verdadeira doutrina? Se existe, qual é essa verdadeira doutrina? Nossa jornada vai se iniciar 300 anos antes de Cristo, quando vivia uma das maiores figuras da história do mundo, Alexandre o Grande. Alexandre conquistou praticamente todo o mundo conhecido de sua época, mas ele tinha um objetivo maior, que era o de criar um império unificado. Para conseguir este objetivo, ao invés de dominar novos territórios impondo-lhes sua cultura, ele buscava angariar a simpatia dos cidadãos, sem oprimi-los, respeitando costumes locais e algumas vezes até mesmo desposando mulheres das terras tomadas. Essa estratégia, também utilizada pelos persas, ficou conhecida como helenismo. Como resultado, não apenas conquistou um largo território,
mas conseguiu algo muito importante: a unificação da língua grega, que passou a ser como a língua oficial de sua época. Em paralelo, acontecia a expansão de Roma, que se tornou mais adiante o maior império do mundo. Com perfil bastante bélico, Roma tomou todas as terras ao redor do mar Mediterrâneo, passando a ser seu dono, Mar Nostrum. Por causa desse perfil bélico, visando agilizar a locomoção de tropas dentro do seu território, eles construíram cerca de 100 mil quilômetros de estradas, muitas delas pavimentadas com pedras, uma marca extraordinária. Com perfil forte, conseguiu terminar com muitos conflitos entre pequenos povos, que passaram a respeitar o mando de Roma. Com a redução de conflitos, a segurança imposta por Roma, viu-se ali tempos de grande paz, a Pax Romana. Assim, com a língua unificada por Alexandre e com a Pax Romana, sobre o imperador Augusto, na plenitude dos tempos, nasce Jesus. Bom, assistimos aí esse primeiro vídeo, né, onde a gente começa, como nós falamos, né, conhecer um pouco de história e entender um pouco de como as coisas foram se desenrolando para que culminasse aí nessa plenitude dos tempos. Vamos lembrar um pouquinho, né, que o homem peca lá no paraíso, né, voltando um pouquinho lá no Gênesis, Adão e Eva, o pecado, que eles são expulsos do paraíso, e daí em diante começa a história da salvação. Deus tentando resgatar o homem que se afastou dele. E é muito interessante a gente perceber como que Deus cuida de nós, porque Deus veio cuidando do homem durante toda a história da salvação, com os profetas. A gente vê a história mesmo de que ele vinha falando com o povo através dos profetas, sempre tentando dar a conhecer ao homem, né, a sua vontade para ele. E quando vai chegando mais perto, né, dessa vinda de Jesus, a gente vê essa configuração do mundo, né, que se chama da plenitude dos tempos, com essas coisas que a gente viu no vídeo, né? A gente tinha a língua unificada, você tinha a paz, você tinha por onde as pessoas iam caminhar e levar essa boa nova. E Deus preparou isso, né? Acho que o importante, né? Acho que o grande conceito aqui desse primeiro vídeo é a gente entender que Deus cuida dessa vinda do seu filho de uma forma muito, muito carinhosa até com a humanidade, né? E o seu filho vem no auge, né, na plenitude dos tempos. É legal essa preparação, né? É como se fosse a revelação tem esse nome até por causa de você poder ver, né? Deus vai se apresentando, vai tirando o seu véu, né? Revelar, né? Tirando o véu, e o homem vai passando a conhecer a Deus. Então essa história vem longa até aqui para chegar nesse momento extraordinário onde Deus vai fazer o grande finale da revelação com a chegada de Jesus, que nós conheceremos um pouquinho mais adiante. Vamos para o segundo conteúdo. Jesus marcou a história do homem de forma única. Além de incontáveis registros escritos e artísticos a seu respeito, Jesus fez o que nenhuma outra figura histórica foi capaz. Dividiu o tempo em dois, antes e depois de Cristo. Mas não é por sua marcante presença histórica que nos debruçamos sobre a sua vida hoje, mas pelo que ele disse, e o que disse vai ter impacto direto em nossas vidas nos dias de hoje. Jesus não se apresenta como um homem comum, com ideias novas. No decorrer dos evangelhos, ele vai bem mais longe. Por diversas vezes, Jesus se proclama ser o próprio Deus. Ele fez isso na passagem de João 14, dizendo: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Para seus discípulos proclamou: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Para a irmã de Lázaro ele diz: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá."
Mas para aqueles que não haviam entendido ainda, ele lembrou aos judeus a respeito do pai Abraão, primeira pessoa para quem Deus se revela na história da salvação. Abraão, vosso pai, exultou com um pensamento de ver meu dia, viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Mas seria Jesus realmente quem ele diz ser, o Messias, o esperado do Antigo Testamento? Sim, Jesus possui todas as características do Messias prometido. Descendente de Davi e da tribo de Judá, ele também cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, como o escrito em Isaías, cerca de 750 anos antes de Cristo. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz a um matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Para nos ajudar a perceber sua divindade, Jesus realiza inúmeros milagres. Só no Evangelho estão descritos mais de 40. Ele deu ordem aos ventos, ao mar e aos demônios. E se não bastasse, ele realiza milagres que somente Deus pode fazer. A ressurreição de Lázaro. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ressuscita ainda a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, e em todos os episódios ordena aos mortos que voltem à vida. E aproximando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. E ao final, entrega a sua vida e a retoma, como havia prometido. Assim, ele não nos deixa espaço para dúvidas. Jesus é Deus. Bom, então nós vimos que Jesus é Deus. E é um momento para a gente fazer uma pequena pausa e a gente meditar sobre essa questão. Porque se, como está dito no vídeo inclusive, né, se Jesus é Deus, se o que ele disse é verdade, Jesus é Deus, isso tem um reflexo direto nas nossas vidas no dia de hoje. Porque ou a gente acredita nisso ou a gente não acredita, né? Só tem essas duas alternativas e o livre-arbítrio que Deus nos deu nos permite fazer essa escolha, crer ou não crer, amar ou não amar. Agora, se você acredita, né, nós, enfim, se a gente acredita que Jesus é Deus, isso nos obriga a uma mudança, pelo menos na nossa relação com Ele. A primeira delas é, se Ele é Deus, o que Ele diz ganha uma outra dimensão. Ganha uma dimensão infinita, ganha uma dimensão divina. E aí fica complicado para nós começar a não querer acreditar naquilo que Ele diz. Ou pior, começar a escolher aquilo que Ele diz entre as coisas que eu estou afim de acreditar, estou afim de seguir, não estou afim de acreditar, não estou afim de seguir, porque aí qual que é a nossa relação com esse homem, né, que afinal é Deus? Isso nos obriga, aliás, nos leva a um beco sem saída praticamente, que é uma mudança de vida, né, uma mudança de decisão. Aqui a gente pode contar uma breve historinha sobre Napoleão, que naquela época que eles estavam lá conquistando e queriam também, a briga era grande com a religião, né, com a igreja naquela época. Napoleão achava que ele tinha que conquistar a igreja, que ele tinha que destruir a igreja. Numa conversa lá com os seus subordinados, um deles levanta e fala, então teve uma super ideia, né? Opa, então vamos fundar a nossa religião, porque a gente funda a nossa religião e pronto, o problema está resolvido, aí a gente vai brigar lá com a igreja católica. E Napoleão teria dito, para fundar uma religião você precisa morrer na cruz e ressuscitar,
morrer na cruz eu não quero, e ressuscitar eu não posso. Então, assim, isso eu acho que resume bem, né? Porque Jesus morreu na cruz, essa entrega total por nós, por amor, mas muito mais do que isso, Jesus ressuscitou, né? Jesus está vivo. Então, ele é Deus, é indiscutível que ele seja Deus. E em Jesus está o máximo da revelação, né? Toda aquela história que a gente já, né, falou um pouquinho antes do primeiro vídeo, essa história que vem sendo contada, a plenitude dos tempos, o nascimento de Jesus, com ele a revelação está plena, está completa, está finalizada. Nada mais será revelado depois de Jesus. Porque veio o próprio Deus, né? Não tem o que... não tem como ser mais, né? Nessa história da revelação que Deus vai se apresentando, porque o homem se afastou de Deus lá no pecado original, né? Não dá para ter uma revelação maior do que a pessoa vir ela própria, em pessoa, dizer eu sou Deus, né? Que foi o que aconteceu com a chegada vinda de Cristo. Então vamos entender o que ele deixou, né? Que é isso que o Luiz falou. Se Jesus é Deus, então a gente tem que acreditar naquilo que ele disse e naquilo que ele deixou. Então acho que o próximo conteúdo que a gente tem para vocês agora é a gente alinhavar, né? E entender, enfim, o que foi que ele deixou para nós, né? Qual foi o que ele fundou, né? E como é que isso vai se desenrolar na história da humanidade, né? Exato. Então vamos para o próximo conteúdo. Durante os 3 anos de vida pública de Jesus, os 12 discípulos terão uma experiência pessoal e cotidiana com o próprio Deus. Com ele, vão viver todas as histórias contadas dos evangelhos e muito mais. Dia a dia, Jesus vai divulgando a boa nova para o povo, mas ao mesmo tempo vai preparando os seus discípulos para a missão de pescadores de homens, como ele mesmo havia indicado. Foi justamente por seus ensinamentos e milagres que o Verbo encarnado foi se apresentando cada vez mais intimamente para aqueles homens, e com a ajuda do Espírito Santo foram sendo profundamente convencidos da divindade de Jesus. Foram colocados em xeque por Jesus: quereis vós também retirar-vos? Mas ali, Pedro já demonstra a sua fé dizendo: a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Mas não foi de imediato que os discípulos entenderam tudo. Mesmo tendo Jesus falado previamente sobre a paixão, os discípulos não entenderam. Foi apenas após a ressurreição que eles estavam preparados para entender melhor a respeito da missão de Jesus e a deles. Mas em especial de Pedro, Jesus queria mais. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Lembrando das 3 negações de Pedro durante a paixão, Jesus pergunta 3 vezes. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque perguntou-lhe pela 3ª vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus alerta que será apenas com a chegada do Espírito Santo que eles estarão finalmente capacitados. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Inspirados pelo Espírito Santo no Pentecostes, eles finalmente podem anunciar ao povo o reino de Deus. Cheio do Espírito Santo, Pedro ensina: esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores,
tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação. Pedro se refere à pedra angular, que nas edificações da época era a pedra guia, que define o contorno e a orientação da edificação, e que também sustenta a sua estrutura. Assim, sobre Pedro e a fé de que Jesus é Deus, guiada e sustentada pela pedra angular que é Jesus, é fundada a Igreja de Cristo. Mas não são só os ensinamentos que Jesus nos deixa na fundação de sua igreja, mas também os sacramentos. E depois e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Assim, depois da ascensão de Jesus Cristo, da chegada do Espírito Santo em Pentecostes, é que vai se iniciar a jornada da Igreja. Esse difícil início vai encontrar condições favoráveis previamente preparadas na plenitude dos tempos, da língua grega de Alexandre, das estradas de Roma, da Pax Romana. Essa é a Igreja de Cristo, fundada por Deus e inspirada pelo Espírito Santo. A Igreja, que por ordem divina é o depósito total da fé, da doutrina de Cristo, da verdadeira doutrina. Acho que a gente respondeu a primeira pergunta, se existe uma verdadeira doutrina. Existe uma verdadeira doutrina, essa doutrina é a doutrina de Cristo, Jesus que é Deus. E Deus, Jesus, dá à igreja o dever de guardar esta fé, né? Não só de guardá-la no sentido de mantê-la, mas de guardá-la para que ela não seja adulterada. A gente nas nossas aulas costuma dar um exemplo a respeito do terreno emprestado, né? Sim. Imagine que a gente tem um terreno, uma casa e um terreno do lado, e você pede emprestado esse terreno. Fala, olha, Luiz, cara, você podia me emprestar esse terreno? Eu quero fazer uma festa, sei lá o que você quer fazer. E a gente diz para você, não, tá bom, pode usar esse terreno, fica emprestado, faz aí o que você quiser, você vai ser o guardião desse terreno daqui para frente. E chega uma pessoa dizendo, olha, eu queria comprar esse terreno, eu queria fazer uma construção, posso fazer? Perguntando para você, e a resposta natural que você vai dizer é o seguinte, não, eu não posso vender ou não posso alterar o terreno, porque esse terreno não é meu, esse terreno é do Luiz e da Kátia, né? Essa história que é tão óbvia, ela se repete para a questão da doutrina e das coisas que a igreja guarda. Ah, mas a igreja poderia mudar uma coisa ali da doutrina, Bom, a igreja não é dona da doutrina, ela só é a guardiã, então a doutrina é de Cristo. Então essa pergunta deveria ser dita para o dono. Olha, dá para Cristo mudar essa doutrina ou essa informação? Bom, como Deus é Deus e Deus é imutável, Deus é sempre o mesmo, é provável que não. Mas é certo que não é a igreja que vai poder fazer essa alteração. E se a revelação também está completa, né? Então, em Cristo a revelação se tornou completa. Então não existe nada a ser acrescentado ou retirado ou alterado. A revelação toda foi dada por Cristo e a igreja é a guardiã desta revelação. Como ele disse no Evangelho de São João, eu sou a videira e vós sois os ramos. Nós todos, né, fiéis, a igreja de Cristo, a igreja católica, nós somos os ramos e Jesus é essa videira, né? E Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Na 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 6, está escrito assim: isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. Então olha que bonito isso, né? Deus quer que os homens se salvem e quer que os homens cheguem à verdade, conheçam a verdade, e enviou seu Filho para isso.
Então nós temos tudo aqui de bandeja, né? Na Sim. nossa mão, né? Na nossa querida e amada Igreja Católica, nós temos a completa revelação, nós temos os ensinamentos de Jesus, nós temos Jesus como nosso exemplo a ser seguido, Modelo, né? Um modelo a ser seguido. E então, sim, existe uma verdadeira doutrina. Essa doutrina é a doutrina de Cristo, e a igreja verdadeira é aquela fundada por Cristo, que é a Igreja Católica. Bom, então, isso posto, né, de que existe uma verdadeira doutrina, a gente precisa abordar a respeito das falsas doutrinas. O homem é um ser religioso por natureza, né, tá no DNA do homem de procurar alguém maior. Na verdade, está no DNA do homem, da sua natureza, essa imagem e semelhança com Deus, esse desejo de reencontrar o próprio Deus, que às vezes o homem não sabe muito bem o caminho a seguir, às vezes vai procurar em outro lugar, né? Então existe essa natureza, esse desejo do homem de procurar algo maior, e isso vai inspirar as pessoas a irem atrás disso, né, através de um caminho ou de outro. Sobre as falsas doutrinas, a gente vai notar que cada uma tem um credo, quer dizer, elas acreditam num set de coisas, e elas têm um culto próprio, né? Vai ter os seus rituais, enfim. Mas toda a doutrina, se a gente prestar atenção, e essa é uma forma que atrai o homem, que toda doutrina tem alguma coisa boa ali posta, que atrai o homem. Mas a gente sabe, e falaremos com mais detalhe à medida que a gente caminhar nesse conteúdo, de que é desejo de Deus atrair o homem, mas é desejo do inimigo de Deus que o homem não alcance a Deus. Então, qualquer coisa que é diferente da verdadeira doutrina, né, tá valendo, né? Exato. O problema da verdade, né, se é que existe um problema, o problema da verdade é que qualquer outra coisa, além da verdade, é a confusão, né? Então, qualquer coisa que atraia para outro lugar, qualquer lugar que não seja verdade, tá valendo. Exato. E na palavra, né, Deus nos alertou muito sobre isso, né? De que existiriam falsas doutrinas, falsos profetas. A gente vai repassar aqui algumas passagens bíblicas onde isso fica muito claro, né? O Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 15, Jesus falando: guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Temos mais uma aqui na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 10. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Essa passagem tem um ponto aqui realmente muito importante, né? Não significa que não existam nesses lugares portentos, sinais e prodígios. O fato é que eles são enganadores, né? Eles são para afastar da verdade. Então, muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem: não, mas lá acontecem milagres, não, mas lá acontecem coisas boas, eu já ouvi falar isso ou aquilo. Assim, não podemos acreditar nesse tipo de coisa, porque, de novo, a gente vai voltar nisso várias vezes. Existe uma verdadeira doutrina, existe uma verdadeira Igreja de Cristo, né? Agora, a pergunta que fica, e a essa altura do campeonato, é muito fácil até de responder, né? Mas como que eu identifico uma falsa doutrina, Qual né? é a pista Qual é a pista? E ela é muito simples, né? Existe uma grande luz, né? Um grande luzeiro, aliás, para tudo na vida, né? Para tudo. Mas se você está em um lugar, né? Em um culto, em alguma outra religião, doutrina, qualquer coisa assim, em que Jesus não é proclamado Deus, um Deus que morreu na cruz por nós e que ressuscitou, toma cuidado, né? Assim, e isso a gente vai perceber nessas que nós vamos abordar aqui, que seria impossível abordar todas, porque são milhares, né? Mas o ponto central é esse, né? Onde Jesus não é proclamado Filho de Deus, morto na cruz e ressuscitado,
cuidado, né? Porque esse é o Cristo, né? Esse é o Cristo verdadeiro, né? Em que nós cremos. Não só numa doutrina, né? Você está lendo um livro, né? Você está vendo uma palestra, e aí você fica lá na dúvida, né? Nossa, será que isso aqui está de alguma forma alinhado com a Igreja Católica, com a doutrina de Cristo? Né? Então, não só na doutrina, mas às vezes você está numa situação em que é fácil de responder, como a Kátia lembrou, né? E que virou o ponto central não dessa nossa aula, porque é o ponto central, enfim, da nossa fé, de que Jesus é Deus, ponto. Então, com base nisso, a gente tem que sempre refletir, né? Será que isso aqui está mantendo como Jesus como centro, como Deus, assim como nas nossas vidas, nas nossas ações, né? O que eu estou fazendo está mantendo Deus como centro, né? Como Jesus respeitado como Deus, tratado e entendido como Deus. Então essa é a grande pista. A gente vai, durante as doutrinas que a gente optou falar dentro dessas milhares, pontuar quando isso acontece ou não acontece, e outras variantes, né? Mas que na verdade são todas descendentes assim desse ponto central, que é o fato de Jesus ser Deus ou não. Certo. Porque a gente vai ver fotos de Jesus, imagens de Jesus, enfim, em vários lugares. Não quer dizer que se tem uma foto dele lá, queira dizer que ele está lá. Exato. A história do Espiritismo começa em 1848 em Hydesville, nos Estados Unidos. Ali, em uma casa com reputação de mal-assombrada, vivia a família Fox. Kathy, Maggie, sua mãe e seu pai John, um pastor protestante. Em março, a família começou a ouvir sons estranhos em sua casa que sua mãe acreditava ser de um espírito tentando se comunicar. Na noite de 31, a filha Kathy teria conseguido contato com o suposto espírito, que lhe respondera perguntas através de batidas. Elas inicialmente o apelidaram de Splitfoot, um apelido para demônio. Com o sucesso na vizinhança, as irmãs desenvolveram um código que permitiria ao espírito responder através de batidas as palavras sim, não e letras do alfabeto. Com isso, disseram ter descoberto a identidade do suposto espírito, Charles Rosner, um mascate de 31 anos, morto 5 anos antes pelo antigo inquilino e enterrado na adega da casa. A história se espalhou, causando grande atração da imprensa e das pessoas da região. Kathy e Maggie, e depois sua outra irmã Lee, ficaram muito conhecidas. E por 10 anos realizaram apresentações de suas habilidades, inicialmente para grandes audiências, mas depois através de atendimentos individuais. Dentre os vários interessados destes eventos estava Hippolyte Léon Denisard Arrivé, que em suas obras usou o codinome de Allan Kardec. Utilizando das técnicas das irmãs Fox, ele disse ter conseguido codificar a interlocução com os espíritos. Enquanto aumentavam os interessados, a família Fox se envolvia em seus próprios problemas. Elas se casaram, Kathy e Maggie se envolveram com o alcoolismo e terminaram brigando com sua irmã Lee e com a comunidade de espiritualistas. Por conta disso, diante de uma audiência de 2.000 pessoas, com a presença de sua irmã Kathy, Maggie demonstrou que podia reproduzir os tais estalos tantas vezes quanto quisesse. Explicou como provocava os barulhos em suas sessões e mostrou aos médicos presentes como fazia isso, comprimindo as juntas dos dedos de seus pés contra os pés da mesa. Nesse mesmo dia, elas assinaram uma confissão, atestando como fraudaram os eventos em Hydesville, publicado no New York World em 21 de outubro de 1888. Mas não era novidade. Já em 1851, uma parente dos Fox, Sra. Norman Culver, já havia admitido seu envolvimento na farsa das irmãs Fox. Na ocasião, disse que ajudava nas sessões tocando nas meninas, indicando quantos estalos elas deveriam fazer. No mesmo período, em 10 de outubro de 1888, Kathy disse: "O espiritismo é fraude, do princípio ao fim.
é a maior impostura do século. Quando perguntada sobre as manifestações em Hydesville, em 1848, respondeu: tudo fraude, sem exceção. Meg e eu somos as fundadoras do espiritismo. Sobre o caso do suposto assassinato em Hydesville, investigadores escavaram a adega e não encontraram nenhum corpo enterrado. Também não encontraram registros de alguém com o nome Charles Rosner. Em 1904, noticiou-se que ossos haviam sido encontrados em uma parede da antiga adega, mas investigações provaram que a tal parede era uma expansão posterior e que os ossos eram de animais. Com difícil situação financeira, as irmãs Fox tentaram voltar a ganhar dinheiro com suas sessões no final de 1889. Para isso, tentaram retratar sua confissão do ano anterior. Contudo, não tiveram o mesmo sucesso e morreram cerca de 5 anos depois na pobreza. Apesar das confissões das fraudes feitas pelas próprias irmãs Fox, muitos continuaram a acreditar na história original, como Conan Doyle e o próprio Allan Kardec. Eles e outros deram sequência à doutrina espírita conhecida nos dias de hoje. Muito bem, nós vimos aí um pouco da história do espiritismo, das famosas irmãs Fox. O interessante aqui da história é que elas desmentiram os fatos que ocorreram lá em Hydesville, mas as pessoas que depois desenvolveram as teses espíritas, não acreditaram muito nesse desmentido e seguiram aí na evolução da criação e o desenvolvimento dessa doutrina. O que a gente já vê na história das irmãs Fox é de que, em primeiro lugar, é um espírito de uma pessoa que teve uma vida terrena. Depois ela desenvolve aquela técnica em que ela vai chamar o morto de volta, evocar os mortos de volta para descobrir coisas, para fazer perguntas, né? Ela criou aquele esquema, parece não é, né? Mas parece o tabuleiro, o Ouija lá, né? Que são letras sim e não, em que se pergunta ao espírito coisas de qualquer sorte. Então passa a ver a evocação dos espíritos. E depois, com o desenvolvimento da doutrina, com a ajuda principalmente do Allan Kardec, vai se falar de outras coisas, como a reencarnação, em que a pessoa vai morrer e depois de um tempo ela vai voltar, né, no corpo de uma outra pessoa, porque provavelmente ela não cumpriu todas as suas atividades, ainda, ela não se purificou o suficiente. Ela vai ter uma evolução até o momento em que ela não precisa voltar mais, porque ela chegou num grau de iluminação, um grau de purificação, em que ela já cumpriu todas as suas etapas. Então, né, tem muito mais, mas os pontos centrais que vale destacar da história das irmãs Fox e como isso culmina na história, na doutrina do espiritismo, são isso. Hoje, nas sessões espíritas, em que se vai lá receber passes, enfim, tem pessoas que são os médiums que vão vão evocar os espíritos, vão receber esses espíritos e as pessoas vão poder fazer perguntas, se informar, receber orientação, receber, enfim, desses espíritos, dessas pessoas que já morreram. Então, acho importante agora a gente ver o que a Bíblia nos fala a esse respeito. Né? Exato. Antes da gente falar um pouco mais, né, do que o Espiritismo aí estaria contrário à nossa fé católica, é importante a gente ver o que a própria Bíblia nos fala, né? E são inúmeras passagens sobre isso. Nós pegamos algumas aqui para ler para vocês, algumas lá do Antigo Testamento. A primeira que eu vou ler está no Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 3. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Então essa passagem do Deuteronômio é muito forte, né? Ela é muito direta, dizendo quanto que Deus abomina qualquer tipo de magia, de feitiçaria, de evocação de espíritos, né? Isso fica bem claro. Tem outras dois versículos que estão em Levítico,
O primeiro é Levítico 19, versículo 31. Não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E depois também no próximo capítulo de Levítico 20, versículo 6. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio de seu povo. Passagens realmente muito duras até, né? Já indo para o Novo Testamento, né, nós temos aqui na 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. O que é apostatar, nessa palavrinha estranha? A apostasia é o esfriamento na fé, né? Então, quando você fala que uma pessoa está apostatando na fé, ela está abandonando a fé, ela está esfriando sua crença na fé verdadeira, né? E uma outra passagem, que essa, acho que ela mais clara impossível, está em Hebreus, como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. O que essa passagem está nos explicando? Que a gente morre, vem o juízo particular e acabou, né? Aí é vida eterna, né? Seja a vida no céu, a vida no inferno, ou uma passagem pelo purgatório para depois seguir para a vida no céu, né? Não existe outra opção. Então, o ponto, acho que é o mais importante, e são 40 pontos ao todo que o Espiritismo nega a nossa fé católica. Mas se a gente puder pegar um, que é o mais importante, o mais gritante, eu diria, né, que é aquele que a gente tem que se preocupar mais, é a questão da crença na reencarnação. Porque se você consegue sozinho, né, com as suas diversas e repetidas reencarnações, chegar à salvação, de que adiantou a morte de Cristo na cruz? Então, a reencarnação ela é uma coisa totalmente oposta à nossa crença à ressurreição. É oposto, uma nega a outra. Se eu acredito em reencarnação, eu nego a ressurreição de Cristo. Se eu acredito na ressurreição de Cristo, eu tenho que negar a reencarnação. Por isso que não existe como compactuar, não existe como unir essas duas coisas, né? O catolicismo com o espiritismo. É impossível que haja essa prática, né? Que uma pessoa frequente a fé católica, seja uma pessoa católica, ao mesmo tempo vá frequentar uma reunião espírita, assim, um centro espírita. Isso não pode, assim, porque você está realmente com um pé em cada barco, e são barcos que estão se afastando, né? É um pecado grave contra o primeiro mandamento, né? Muito grave. A gente fala do primeiro mandamento porque, lembrando, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, Deus é único, só Ele é Deus, só Ele é a fonte de todo bem, só Ele é a fonte de todo amor. Enfim, só a Ele, aliás, como está escrito, né? Só a Ele devemos prestar culto. E voltando lá nas primeiras palavras que a gente teve aqui nos primeiros filmes, né? Então se Jesus é Deus, né? Se esse conteúdo que a gente está lendo aqui é a palavra de Deus, então não dá para fechar os olhos e fingir que parte é interessante e parte outra não é. Então, acho que a gente é muito perguntado, né, no curso a esse respeito, acho que fica um pouco claro a respeito dessa diferença. Então, acho que em relação a essa primeira falsa doutrina, acho que fica claro, né? É um ponto bem importante para que a gente compreenda, porque não é incomum nós encontrarmos pessoas que acham que não há problema em frequentar um e outro. E sim, há problema. Então, se você crê na ressurreição de Cristo, se você crê em Jesus, não há espaço para você frequentar o espiritismo. A busca do conhecimento sempre permeou a história da humanidade. Desde o início dos tempos, o homem busca saber mais sobre o mundo, sobre as coisas e sobre si mesmo. Contudo, apesar do desejo de todos pelo saber,
no pensamento de alguns, certos conhecimentos mais elevados não estariam acessíveis para todas as pessoas. A chave para este conhecimento primordial, a gnose, seria dada através de meios específicos e apenas para alguns iluminados, os gnósticos. Acredita-se que o termo gnosticismo foi primeiramente utilizado no início da era cristã por Irineu de Lyon por volta de 180 d.C., mas não é possível datar com clareza ou identificar geograficamente a sua verdadeira origem. Sabe-se, contudo, que é anterior a Cristo e supõe-se que ela deva ter sua origem na Pérsia, do tempo de Alexandre o Grande. Apesar de não existir uma doutrina gnóstica propriamente dita, existem semelhanças suficientes entre as diversas linhas de pensamento para justificar um agrupamento. Em todas elas existe uma realidade má e um conhecimento especial, concedido a poucos escolhidos, que pode libertar desta realidade, levando-os de volta ao bem. Sobre a criação do mundo, os gnósticos têm uma visão particular. No início, havia uma divindade única, totalmente espiritual. Essa divindade, constituída de inúmeras partículas divinas, continham em si todas as contradições, como o bem e o mal. Em um determinado momento, uma das partículas dessa divindade decidiu apartar-se do todo. Dessa separação surge o Deus Criador, um artesão divino denominado Demiurgo, originalmente mau. Essa dissociação teria causado como que uma explosão original que dispersou as demais partículas divinas por todo o universo. Para reaprisionar essas partículas, o Demiurgo cria então 3 cárceres: a matéria, a moral e a razão. Sendo criações do Demiurgo, originalmente mau, todas elas são igualmente más. Na relação com a doutrina cristã, por sua vez, o gnosticismo acredita que a salvação é o retorno à divindade original. Ela se dá sem a ajuda divina e é obtida através da libertação da realidade material por meio do conhecimento primordial acessível apenas aos escolhidos. Assim, não teriam sido necessárias a vinda de Cristo, sua paixão ou ainda a sua morte e ressurreição. Apenas o conhecimento seria meio suficiente para salvar-se, a gnose. Muito bem, vimos aí sobre o gnosticismo. O gnosticismo é um negócio abstrato, muito abstrato. Muito, né? Então, às vezes é muito difícil materializar e fazer entender. Mas tem um esquema gnóstico que está presente, lógico, né, nessa história que a gente contou, e em muitas outras doutrinas. E está presente em outros locais. Vou dar um exemplo que talvez você vai falar, puxa, agora eu entendi, né? Se você tem uma dificuldade de entender exatamente o que é o gnosticismo, qual é que é o esquema gnóstico, basta lembrar do filme Matrix, ou Matrix. Se você se lembrar, na história do filme, a humanidade está aprisionada dentro de um software de computador, mas ninguém sabe, e existe um grupo de pessoas, que são os eleitos, né? Os caras que têm um conhecimento especial, que estão tentando lutar para se libertar dessa realidade. Aí tem o Neo, né, que é o cara que tem um conhecimento um pouco superior aos outros demais, escolhido, enfim. Ele é o cara que vai conseguir, através do conhecimento, romper a Matrix e libertar as pessoas daquela realidade má, que era o software de computador, e voltando para a verdadeira realidade, que é o bem. Né? Então, se quer entender o esquema gnóstico, o Matrix é o esquema gnóstico, onde tem essa luta sem ajuda de ninguém, só pelo conhecimento ele consegue libertar as pessoas da realidade ruim para a realidade boa. Então, e a gente vai notar, se você prestar bastante atenção, que muitas das doutrinas, algumas que a gente vai falar hoje e muitas outras que tem algum princípio, né? E a chave gnóstica é o conhecimento. Então existe alguém ou um grupo de pessoas que tem um conhecimento especial que não é dado a outros, e por causa desse conhecimento especial, através de um rito, através de algum tipo de acesso especial, essas pessoas vão conseguir se libertar do mal e chegar a uma realidade maior, enfim. Então o princípio do gnosticismo é esse daí. E não precisa ir muito longe para a gente ver como ele é muito contrário à fé católica, né? Assim, nós que seguimos uma pessoa, né? Seguimos uma revelação dada por Cristo,
é muito contrário à questão de você conseguir alguma coisa, conseguir a sua salvação através de si, né? Através do seu conhecimento. Então, enfim, eles não creem na ressurreição, não creem em Cristo, não atribuem esse valor salvífico, né, da paixão de Cristo. Obviamente, como nós acreditamos, né, que existe uma salvação aí pelas obras, né, que nós podemos fazer, que nós podemos nos santificar, para eles isso também não faz sentido, já que a matéria é má, né? O ser humano como matéria, ele é intrinsecamente mau, né? Eles entendem, inclusive, que a reprodução, né, é má, né? Você dar vida é ruim, porque a matéria é ruim. Então, assim, é totalmente diferente de como a gente enxerga, né? Jesus se encarnou, né? Jesus deu um valor infinito ao nosso corpo, né? Justamente por ele ter se encarnado num corpo humano. Então, para nós, a importância, né, de corpo e alma, então é muito contrário, né? Tem muitas coisas que são contrárias, e como o Luiz falou, e a gente vai encontrar essa questão gnóstica em várias falsas doutrinas, e também, se a gente for estudar lá atrás, não vamos citar aqui porque seria muita coisa, mas em várias heresias, né, no começo da igreja, que tinham como fundo a questão do gnosticismo. E essa coisa louca, né, que a gente que acredita no Deus Criador, né, o Deus que tudo criou, na criação em 7 dias, enfim, e que a criação de Deus, você lê o Gênesis, o capítulo 1 e 2, vai, só para, né, belíssima a criação do mundo, como tudo era maravilhoso, e Deus disse que era bom, Deus disse que era bom, depois criou o homem, Deus disse que era muito bom. Então, essa crença de que esse Deus criador, ou o demiurgo lá, né, aquele que criou a parte da matéria, é um cara mau e tudo que ele criou é ruim, né, é também absolutamente contrária e, enfim, um pouco até incômoda para a nossa realidade. Né? Na Índia, entre os séculos IV e VI a.C., surge uma filosofia baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o budismo. Siddhartha nasceu em 566 a.C. em uma família muito rica e era príncipe em uma região do nordeste da Índia. Até os 29 anos, viveu uma vida de riquezas que não o satisfez. Apesar da proibição de seu pai, o rei, que não queria que ele deixasse o palácio em que viviam, Siddhartha começou a se aventurar. Em suas diversas incursões fora do palácio, Siddhartha teve contato com a realidade e o sofrimento das pessoas comuns. Lá, encontrou um homem velho, um doente, um defunto e um místico que o fizeram meditar sobre a passagem do homem na Terra. Essas experiências levaram Siddhartha finalmente a abandonar a vida material e ir em busca de uma vida espiritual. Inicialmente, ele buscou o ascetismo, com práticas de exposição contínua à dor para afastar-se da realidade dos prazeres. Depois, vendo que não estava alcançando seus objetivos, partiu para a meditação, desenvolvendo o que praticantes chamam de caminho do meio, entre os extremos da satisfação dos prazeres e da mortificação do corpo. Siddhartha é também protagonista de uma lenda. Aos 35 anos, teria decidido sentar-se sob uma figueira e não sair dali até atingir a iluminação. Durante esse processo, teria sido confrontado pelo mal, representado por uma cobra naja chamada Mara. Após vencer Mara, Siddhartha acordou para a verdade original, que leva ao fim do sofrimento humano. Assim, Siddhartha se transforma em Buda, que significa o iluminado em língua pali. A filosofia budista é reencarnacionista e não acredita na existência da alma ou de um Deus. O homem sofre em virtude de seus maus desejos, como o de ter ou o de ser. Caso morra com esses desejos, ele deverá reencarnar. Na reencarnação, ele levará consigo o estado da vida anterior, o karma. Algumas correntes budistas acreditam que não há salvação ou perdão para o karma. Outras, entretanto, acreditam que a prática budista pode expurgar karmas negativos. Nesse processo contínuo de reencarnações em meio ao sofrimento, o samsara, o homem pode evoluir até atingir a libertação final, o nirvana.
Muito bem, acabamos de falar sobre o budismo, vocês viram aí no filme. É uma doutrina que está totalmente desconectada de Jesus, né? Não tem nenhuma relação. Está mais voltada para uma filosofia baseada nos ensinamentos aí do Siddhartha, e que depois evoluiu para um conceito de reencarnações contínuas, né? Parecida de certa forma com o espiritismo, na questão de o espírito vai evoluindo, né? Até chegar ou não à sua iluminação. Então acredita na reencarnação e acredita no karma. Realmente muito desconectada. Mas a gente queria reforçar aqui um ponto que é bastante importante, tá? Porque é muito comum a gente ver as pessoas participando e fazendo práticas de meditação oriental, né? É bem comum isso, a questão do yoga, a própria meditação transcendental, o zen, né? Onde você vai tentar o quê? Você vai buscar encontrar a paz, ficar em paz consigo mesmo, né? A meditação oriental, ela busca essa paz, essa interação, né, com o universo, o pensar no nada, né? Você esvaziar a sua mente para você ficar em paz. E esse estilo de meditação, ele é totalmente contrário ao que a gente tem como meditação e contemplação na fé cristã, né? É completamente o contrário. Porque para nós cristãos, o momento de meditação, de oração e de contemplação, ele é um encontro com Jesus, né? E necessariamente existe uma ação divina, uma ação do Espírito Santo. Nós não cremos que um momento de meditação você vai encontrar, né, vai se encontrar com Deus ou encontrar a Cristo sem uma intervenção divina. Não é uma ação só minha, não é uma ação puramente humana, como é o caso das meditações orientais. Então aqui só para a gente tomar um pouquinho de cuidado, se você, por exemplo, faz yoga, mas o teu objetivo com a yoga é alongamento, saúde do corpo, melhorar o teu estado físico, ok, né? Isso não é um problema. A questão é quando você está buscando esse tipo de prática porque você quer estar em paz, você quer meditar, você quer ter energias positivas, né? Aí você acaba indo por um campo onde você está entrando num campo espiritual da outra doutrina, né? Então é só tomar um pouquinho de cuidado com isso para quem já fez ou tem esse costume de fazer esse tipo de meditação, de prática, yoga, etc. Então tomar um pouquinho de atenção, ver o que você está fazendo lá, né? Se você está efetivamente buscando uma questão física, de saúde física, como o yoga é possível de se conquistar, ou se efetivamente você não está se envolvendo com algo que é espiritual. É legal ter isso em mente, e que é muito claro na doutrina de Cristo e na fé católica, né? Essa nossa dependência da graça. Sim, né? Em tudo. Né? A gente gosta de lembrar aquela imagem do Michelangelo, né? Do homem e de Deus, onde a gente vê Deus se esticando, né? Quase caindo da nuvem para encostar no dedo do Adão. E o Adão, enfogadão, deitado, com o braço apoiado no joelho, mole, com o dedo até mole, né? Querendo fazer um esforço mínimo para tocar a Deus, né? Isso quer dizer, assim, aquela imagem, ela nos mostra que para encontrar a Deus não depende só do esforço humano, que é tão pequeno, né? Imagina qual seria a nossa capacidade de esforço humano para encontrar a Deus, né? O que vai contra, né? Acabamos de falar agora há pouco do gnosticismo. Então, esse esforço humano existe, precisa existir, porque é o livre-arbítrio, né? Deus quer que a gente faça algum movimento para encontrá-lo, mas a gente depende totalmente da graça, né? A gente depende totalmente de Deus. E aí vai ter lá a graça suficiente, a graça santificante, enfim, temas de outras aulas, mas a nossa dependência da graça, né? Atingir a Deus, encontrar com Deus, depende um pouco do nosso esforço, mas depende muito da graça.
No meio do escravagismo no Brasil do século XIX, encontraremos os ingredientes que darão origem a um movimento brasileiro, o candomblé. Segundo sua crença, o deus maior, Olorum, não pode ser cultuado por ser inacessível. Por conta disso, o candomblé busca resgatar o culto a entidades ancestrais divinas de origem africana, os orixás. Eles acreditam que cada pessoa possui em si a centelha de uma dessas divindades que rege suas vidas. Por isso é necessário identificá-la. Isso é indicado a cada participante segundo suas características pessoais por um oráculo, o Babalorixá, também conhecido como Pai de Santo. Após identificado, o participante deverá prestar culto ao seu próprio orixá, dentre cerca de 16, como Iemanjá, Ogum, Oxóssi ou Exu. Os rituais são indicados com danças ao som de atabaques quando são feitas oferendas aos orixás para que posteriormente o participante possa se consultar com eles. A comunicação com esses princípios cósmicos depende da intermediação do oráculo, uma vez que os orixás não falam e também não se comunicam diretamente com o participante. Essa comunicação é feita através da leitura que o oráculo faz no jogo de búzios. Abaixo dos orixás estão entidades inferiores, que já viveram várias encarnações, como Exus e Pombagiras. Eles estão ligados a cada orixá e seriam os responsáveis por ajudar o participante nas questões do dia a dia, principalmente relacionadas ao dinheiro e à sexualidade. No rito do candomblé, estão presentes somente estas entidades, e não são invocados outros espíritos ou mortos. Assim como em sua raiz africana, são feitos sacrifícios de animais, e os seguidores por vários anos deverão participar de rituais de iniciação. Na mesma linha, no século seguinte, em 1908, uma sequência de eventos no Rio de Janeiro vai dar origem a um novo culto. Zélio Fernandino de Moraes, então com 17 anos, tem o que se considerou uma manifestação de espíritos. Foi levado para uma sessão na Federação Espírita do Rio de Janeiro, onde um médium local considerou que se tratava de um espírito não evoluído. Após pedir para que desse lugar a outros, o espírito enraivecido teria dito que fundaria então o seu próprio culto, a Umbanda. Ao contrário do candomblé, a Umbanda busca centrar seu culto em figuras da cultura brasileira, como o índio, o caipira ou o preto velho. Os orixás aqui não são ancestrais divinos, mas forças da natureza. Para os participantes, não é necessário qualquer rito de iniciação, bastando a veste branca, e também não há sacrifício de animais. Aqui, contudo, encontramos outras entidades envolvidas, os eguns. Essas entidades, segundo sua crença, são espíritos de pessoas que tiveram uma vida terrena. Eles podem ser evoluídos, chamados da direita, ou não evoluídos, da esquerda. Os espíritos não evoluídos viriam em busca de ajuda para a sua própria evolução, enquanto os evoluídos ajudariam os participantes a evoluírem. Durante o ritual, o participante pode se consultar diretamente aos eguns, que são incorporados pelo médium ou pai de santo. Em paralelo, apesar de haver alguma discordância a respeito de sua origem histórica, o mesmo episódio de Zélio, no Rio de Janeiro, teria dado início a um terceiro culto, a Quimbanda. Em seus rituais, a Quimbanda tem uma abordagem bastante diferente das outras. Aqui não existem os orixás, apenas a invocação dos espíritos. Os espíritos, por sua vez, podem ser de mortos, que tiveram uma vida terrena, ou outras entidades, que se dizem não ter tido vida terrena. No plano espiritual, não acreditam que haja evolução ou que exista qualquer separação entre o bem e o mal. Ok, nós vimos então que esses cultos aqui são cultos tipicamente brasileiros, né? Se diz de influência afro, dos escravos, enfim, mas é um movimento brasileiro. A gente viu as três variações, a evolução entre as três, e os diferentes cultos e as diferentes manifestações que a gente vê ali, né? Uhum. O primeiro grupo do candomblé falando dos orixás, depois a Umbanda, que já vai ter a evocação de espírito de mortos, né? A expressão que eles usam é de pessoas que tiveram vida terrena. Exato. E depois a Quimbanda, que sai daquele mesmo episódio lá do Rio de Janeiro, que vai evocar
não só os espíritos, usando os termos de lá, né? Os espíritos que tiveram vida terrena, mas outros espíritos que não tiveram vida terrena. Aí cabe uma imaginação, né? O que seriam espíritos que não tiveram uma vida terrena. Então, o que nós temos aí? Bom, nós temos aqui uma passagem, né, na 1 de Coríntios, capítulo 10, versículos 20 a 22. As coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que ele? Acho que assim, quando a gente olha o candomblé, a umbanda, a quimbanda, fica muito claro, né, quais são as diferenças com a nossa fé católica e que é totalmente incompatível um católico participar de algo nesse sentido. E também, no caso, a umbanda e a quimbanda, que tem essa questão de reencarnacionista também, né? Eles também vieram de uma base espírita, né? O próprio evento, né, vem aí de uma influência espírita. E assim, é muito dispar, né? Assim, não tem nem muito o que comentar, né? É uma coisa totalmente apartada do que é a nossa fé, do que é a fé católica, então totalmente incompatível que um católico participe. O que é curioso também, né, de novo, né, falando com todo respeito, nas pesquisas que a gente fez, a gente foi atrás de imagens, foi atrás de filmes, atrás de documentários, e não é incomum nas imagens, enfim, encontrar no meio da cena, daqueles montes de imagens que tem lá, como na última cena do vídeo, encontrar imagens de Jesus, verdade, né? Às vezes do Sagrado Coração de Jesus, como também várias vezes, em várias imagens que a gente viu, captou, imagens de Nossa Senhora, né? A que eu mais vi, Nossa Senhora de Fátima. Então, apenas para chamar a atenção, né? Porque às vezes você pode distraidamente, né? Não dá para dizer outro termo, né? Distraidamente entrar num local como esse, né? Ver lá uma imagem de Jesus, ver lá uma imagem de Nossa Senhora e de uma certa forma achar que, não, mas aqui tem Nossa Senhora também, aqui tem Jesus também, né? Então a gente ter bem claro, né? Afinal isso aqui é um conteúdo sobre falsas doutrinas, de que o fato de ter uma foto lá de Jesus, uma imagem lá de Nossa Senhora, de forma nenhuma quer dizer algum tipo de ligação, enfim, alguma harmonia do que se faz ali com a fé católica, né? Não há um consenso sobre as origens, mas sabe-se que em 1723 foi escrito o primeiro estatuto dessa sociedade secreta que viria a influenciar a história do mundo, a maçonaria. Na Grã-Bretanha do século XVI, com o declínio da arte gótica, as corporações de pedreiros perderam seu prestígio. Para manter sua influência, resolveram organizar-se em uma associação em conjunto com pensadores e intelectuais. Não se sabe quando exatamente esta associação se transformou em uma sociedade secreta. Alguns dizem que ela incorporou sociedades antigas, outros, como Thomas de Quincy, defendiam a influência de outro movimento da época, o Rosa Cruz. Inicialmente, o plano era de conservar a fé em Deus, chamado de o grande arquiteto do universo, e o uso da Bíblia. Mas com o passar do tempo, o movimento foi se aproximando de uma visão deísta, típica do século XVIII, que considerava Deus apenas com os olhos da razão. A maçonaria tem uma estrutura bastante rígida. Para ser membro, não basta a decisão pessoal, é necessário um convite formal e é obrigatório que o indivíduo seja iniciado por outros maçons. Durante sua jornada, o participante deverá cumprir uma série de juramentos e obrigações que podem ter caráter esotérico ou simbólico. Entre estes juramentos está o de não divulgar os detalhes dos conhecimentos e ritos secretos a que teve acesso. De forma geral, os participantes estão divididos em graus: aprendiz, companheiro e mestre maçom, nomes que ainda remetem à organização dos pedreiros da Idade Média.
Alguns ritos podem ter graduação maior, como o escocês, por exemplo, que tem 33. Suas vestimentas e adereços indicam a sua posição na estrutura. A evolução por estes graus se dá por meio de ritos, juramentos e acesso a conhecimentos considerados secretos. Neste caminho do conhecimento, lhe serão ensinados os significados dos símbolos maçônicos, bem como seus cumprimentos, sinais e palavras, que ajudam o participante a indicar a outros membros que ele foi iniciado. Os maçons se reúnem em pequenos grupos locais chamados loja, fazem seus ritos em um templo maçônico e estão associados a uma organização regional. Apesar do respeito comum a certos ritos e símbolos do movimento antigo, não há uma organização hierárquica de caráter internacional. Por este motivo, a organização regional e até mesmo a definição dos graus pode variar segundo a localidade e a jurisdição. Na segunda metade do século XIX, a maçonaria da França e dos países meridionais da Europa se tornaram antirreligiosas, apesar de alguns continuarem aceitando a crença no grande arquiteto do universo sem uma definição clara, dentro de grande relativismo. Foi exatamente esse relativismo religioso e o seu caráter secreto que suscitaram a condenação por parte do cristianismo. A Igreja Católica condena a maçonaria desde 1738 com a bula de Papa Clemente XII. Depois dessa condenação, vieram outras 20. O Papa Leão XIII, por exemplo, chamou-a de Reino de Satanás em 1884. Ela também foi condenada pelos protestantes metodistas da Inglaterra em 85 e pela Comunhão Anglicana em 87. Até 1983, a Igreja aplicava a excomunhão aos católicos participantes da maçonaria. Apesar de recentemente ter sido retirado o nome explícito da maçonaria do Código Canônico Católico, a participação de fiéis na maçonaria ainda é proibida, segundo definido pela Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano. A maçonaria, bastante difundida nas classes dominantes, tem atuado fortemente na modificação da sociedade desde a Revolução Francesa. Sua participação na política, nos governos e nos sistemas jurídicos tem sido de grande influência e sempre geraram discussões e desconfianças por seu caráter secreto e sua visão de mundo. Esse poder, associado ao seu espírito antirreligioso e particularmente anticristão, sempre se mostraram prejudiciais à Santa Igreja de Cristo. Muito bem, vimos aí a respeito da maçonaria. A maçonaria, aliás, que é um tema que mereceria uma aula completa, né? 1h30 falando sobre a maçonaria. O que dá para destacar já do que a gente viu, primeiro, tem um cunho bastante gnóstico, como deu para notar, né? Olha como é bom a gente estudar, né? Já dá para comentar sobre isso. Um acesso ao conhecimento secreto, ninguém sabe direito como é que é. Até a maçonaria mais recentemente tentou mudar um pouco essa visão. Você vai encontrar documentários, os caras passaram a receber os jornalistas dentro das lojas, né? Dando um ar de que, não, agora a gente não é mais tão secreto, mas ninguém contou, né? A gente até assistiu um documentário sobre isso, o cara mostrou lá, legal, como é bonito lá dentro, mas não contou exatamente, né, as coisas sigilosas, os segredos continuaram sigilosos, continuaram segredos. Então, vale destacar também outro ponto, além dessa questão do conhecimento, essa visão antirreligiosa que tem a maçonaria, que é uma das coisas problemáticas, né? Que não só começou com a história lá do grande arquiteto do universo, depois se tornou antirreligiosa e se tornou anticristã, né? Então a maçonaria passou a ter um comportamento até bélico, assim, com a Igreja de Cristo, com a Igreja Católica, com o cristianismo em geral, e bastante influenciando a história da humanidade, né? Sim, muita influência na política, né? Começando lá na Revolução Francesa, como diz no vídeo, a maçonaria entrando muito forte na questão da Revolução Francesa e um ataque muito frontal à Igreja Católica, né? Isso muito, muito sério. Então, de novo, né, como a gente falou dos outros, né, e aqui existe também um conceito de que as pessoas acham que podem participar da maçonaria, porque a maçonaria parece
uma questão mais social, né? Eles se ajudam muito, né? Essa questão de negócios, tem muitos homens de negócio, e todo mundo fala, quando você está dentro da maçonaria, eles se ajudam demais, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, beleza, eu sou católico, mas eu vou participar das reuniões lá, vou ser maçom, porque lá é capaz até de eu ter... gerar negócio, conhecer gente, networking, né? Não dá, é melhor fazer networking em outro lugar, não na maçonaria, né? Então é condenado, né, pela igreja, um católico não pode participar da maçonaria. Então a gente precisa ficar bem assim atentos com isso, né, de que é uma doutrina também que é muito contrária, não tem a fé em Cristo, enfim, bate muito de frente mesmo com a nossa fé. Exatamente. A adoração do mal sempre esteve presente na história da humanidade. Ela pode ser notada, segundo alguns, na adoração de Set dos egípcios, Enki dos sumérios ou Moloque dos amonitas. Mas o nome Satã vai ter sua origem no hebraico, que significa adversário, de onde surge o termo satanismo. Já na era cristã, o satanismo ficou popular nos séculos XVI e XVII nas cortes europeias, principalmente na França, onde chegou a ser tratado como um caso de polícia. Ali, um grupo denominado Igreja de Satã foi desmantelado, tendo realizado rituais de cartomancia, magia negra e aborto para mulheres da alta roda parisiense. Mas é impossível falar sobre satanismo sem citar a polêmica figura de Aleister Crowley. Nascido em 1875 no Reino Unido, casou-se em 1903 e no ano seguinte viajou para o Egito em lua de mel. Nesta viagem, com sua esposa, fizeram rituais de ocultismo, em que Rose parecia entrar em um transe e repetia uma mensagem que dizia receber de Horus: "Eles estão te esperando". Depois de algum ceticismo, Crowley se convenceu e então, a partir de 8 de abril, passou 3 dias anotando as mensagens que sua esposa alegava receber de uma presença sombria durante os transes. Essa transcrição veio a se tornar o famoso Book of the Law. O livro da lei traz em si um preceito primário: Do what thou wilt shall be the whole of the law, que significa faça o que tiver vontade. Essa é a única lei. Crowley ficou bastante famoso nas rodas culturais, influenciando a cultura pop dos anos 60. Como exemplo, podemos citar o disco Led Zeppelin III, que traz inscrito nos sulcos do vinil a frase Do what thou wilt, além da famosa aparição no meio de dezenas de celebridades no disco dos Beatles Sgt. Pepper's. Apesar de alguns chamarem Crowley de pai do satanismo, não seria de todo correta esta afirmação. Crowley era um ocultista que buscava os poderes da sombra, sem ter feito qualquer referência direta ao inimigo de Deus. Na verdade, é a sua influência que vai nos levar a outra figura do século XX, Anton LaVey. Nascido em 1930, Anton Sandor LaVey vai fundar numa noite de Halloween de 1966 a Igreja de Satanás. Vai ficar famoso por suas performances de casamentos e velórios satânicos e pelos seus rituais, onde usava mulheres nuas como altar. Ele também passou a se apresentar com a cabeça raspada, vestindo com uma roupa semelhante à de um padre, com um clergyman e um pentagrama invertido pendurado ao pescoço, e se autodenominando o Papa Negro. Aproveitando sua fama, ele vai escrever em 1969 a Bíblia Satânica e em 72 os Rituais Satânicos. Alguns de seus livros são ainda hoje considerados os fundamentos do satanismo moderno. São a partir dos escritos de LaVey que surgem as 9 declarações satânicas, as 11 regras satânicas na Terra e os 9 pecados satânicos, sempre buscando parodiar a perfeição dos 10 mandamentos judaico-cristãos. Ao contrário do que se pode pensar, o satanismo apresenta Satã como uma figura positiva, que respeita e estimula a vontade do homem. Como sempre, confunde embalando o mal como se fosse o bem. Atualmente, há uma forte disseminação de rituais considerados satânicos, mas sem que pertençam a um grupo ou a um rito específico.
Assim, o satanismo não pode ser considerado como figura folclórica ou uma ideia que parece não existir. Ele segue se espalhando silenciosamente nas sombras. Tendo deixado de ser um tema proibido na sociedade, deve ser entendido como uma ameaça real. Bom, vendo o filme sobre o satanismo, lembrei de uma curiosidade sobre o Anton LaVey. O Anton LaVey já morreu, né? Ele morreu de problema pulmonar, enfim. E ele morreu no dia 29 de outubro e a família escondeu que ele morreu para contar isso só no dia 31 de outubro, que é o Halloween. E inclusive na certidão de óbito está com a data do Halloween. Mas a curiosidade sobre a morte dele, que é controversa, né? Tem gente que diz que foi assim, tem gente que não foi. Você vai encontrar até entrevistas na internet falando sobre esse tema. Diz que os segundos finais, as últimas palavras do Anton LaVey quando morreu, foi, em inglês ele falou "oh my", né? Que já é curioso, né? Porque "oh my" é meio uma abreviatura de "oh my God", né? "Oh my", algo está errado, algo está muito errado, o que foi que eu fiz? O que eu fiz foi muito errado, né? Então tem gente dizendo próximos à família que talvez tivesse sido isso as últimas palavras do Anton LaVey. Nós que acreditamos no juízo individual, né, que acontece sempre logo após a morte da pessoa e que tudo é revelado, a gente pode imaginar dentro dos olhos da nossa fé o que não é a descoberta do que se fez em vida no juízo individual. Outra coisa, também pesquisando sobre satanismo, essa visão que a gente já comentou, uma visão positiva, né, como se Satanás apoiasse o homem, fosse um humanista, né, como a gente vê no filme lá do Advogado do Diabo, muito bom também. Há uma expectativa do satanista, isso se vê em vários locais, inclusive na história do Anton LaVey, uma expectativa do satanista de que quando ele morrer, ele vai ser recebido em glória por Satã, por Lúcifer, enfim, no inferno, né? Como se fosse um cara que fez uma grande obra. E é um pensamento até curioso para nós que sabemos quem é o demônio, né? O demônio que é o todo mal, né? E não existe um átomo de bondade e de beleza no demônio, ele é todo mal, né? Então essa crença de que o cara vai morrer e porque ele foi satanista ele vai ser recebido com glórias no inferno, é curioso, sentido, né? Parece que existe tipo uma meritocracia dentro do inferno, né? O que não faz nenhum sentido. Então, o que vai acontecer, né, é a nossa crença de que essas pessoas que decidiram deliberadamente estar em oposição a Deus vão permanecer eternamente em oposição a Deus, mas não num estado de glória, né, num estado de condenação eterna, né? Acho que assim, obviamente, né, é até óbvio, né, colocar o satanismo aqui como falsa doutrina, mas a gente colocou como uma provocação mesmo, porque às vezes parece que é folclórico, né? Satanismo, isso não existe, missa negra, parece que é uma coisa que só existe nos filmes, né? Só estão em Hollywood. Infelizmente, isso não é verdade, né? Nos Estados Unidos, o satanismo é extremamente difundido, né? Existe o Templo de Satã em Massachusetts, que é a última imagem que aparece no vídeo, né? Daquela estátua que tem até duas crianças adorando ao demônio. É uma igreja, né? Existem isenções de impostos que já foram atribuídas também para as igrejas satânicas, assim como qualquer outro templo religioso. A gente viu também uma matéria que saiu no G1 em 2017, satanistas criam curso infantil para contrapor ensino cristão em escolas dos Estados Unidos. Então é uma coisa muito séria, né? Algo que está sendo difundido de uma forma bem importante. Aí você fala, mas isso é só nos Estados Unidos. Não, no Brasil também tem, né? A igreja satânica, a igreja de Satã, né? Tem até site, né? Tem portal, tem site, tem tudo. Seguindo os ensinos do Anton LaVey. Vendendo os livros do cara, tem tudo isso aí, né? E é bom também a gente lembrar o Papa Leão XIII, ele foi o Papa que escreveu aquela oração a São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo, defendendo-nos do combate.
foi ele que escreveu, e ele escreveu essa oração no momento de muita angústia que ele sentiu, porque ele teve uma visão, né, depois de uma missa, ele teve uma visão de demônios invadindo Roma, né? Então, assim, ele muito aflito, né, ele teve essa visão quando ele terminou de rezar a missa, e rapidamente ele sentou e escreveu a oração a São Miguel Arcanjo, e por muitos anos seguiu-se a tradição que ele pediu para que todo final das missas se rezasse a oração a São Miguel Arcanjo. Isso com o tempo se perdeu, mas é uma oração que todos nós devemos rezar todos os dias, né? O satanismo também ele está presente às vezes de forma não óbvia, né? Não clara. Ao falar do satanismo, a gente vai, lógico, né, falar de Lúcifer, falar de Satã, que é o grande inimigo de Deus e que tem o objetivo de afastar o homem do conhecimento da verdade, né? Então, existe, dentro de, se você fizer as pesquisas, né, por exemplo, a gente falou da cultura pop, né, influenciada antes até do Anton LaVey, que vai fundar a igreja lá em 66, mas que começa a influenciar até a história do rock, né, as músicas. Você vai encontrar muitas músicas com a inscrição do Book of the Law lá, e você vai perceber em vários outros locais pequenos insights, né? Porque não precisa, o demônio não precisa atrair para o satanismo necessariamente. O objetivo de Satã, do mal, é afastar da doutrina de Cristo. Então, afastando da doutrina de Cristo é qualquer lugar, né? Sim. Então, a gente vai encontrar, e quando você começa a estudar, você começa a perceber essas coisas, né? Poxa, aqui tem uma coisa satânica. Às vezes você está vendo um filme, aí você vê lá que tem uma imagem que tem uma imagem puxada para o satanismo. Enfim, a presença, né, como a Kátia falou, a colocação do satanismo que é óbvia, né? Fala assim, nossa, não me diga que o satanismo é contra a fé de Cristo, né? Ela é meio óbvia. A gente colocou isso aqui até para puxar essa discussão e para que a gente possa estar atento, né? Atento para o que a gente tem acesso, para aquilo que os nossos filhos têm acesso, onde a gente está envolvido, e também nessa presença, que, como a Kátia falou, nos Estados Unidos já é gritante, né? E aqui no Brasil, provavelmente, por termos ainda um país de cunho bastante cristão, né, se move tímida, nas trevas, né? Usando quase um trocadilho. Se envolve nas trevas, né? Então é uma realidade. O demônio é apresentado como algo bom. Se você lê os materiais, né, eles têm eles não se dão uma seriedade, né? Parece como uma forma de atrair. Então fica aí essa informação e fica aí esse alerta. Exato. Chegamos então ao mapa das doutrinas que analisamos hoje. A história da salvação começa aproximadamente 2000 anos antes de Cristo com Abraão. Daí, a partir da descendência de Isaac, vão se seguir todos os profetas do Antigo Testamento até o nascimento de Jesus. Este é o período do povo escolhido, do judaísmo. Jesus, que era judeu, funda sua igreja e dá início ao cristianismo, e em especial ao catolicismo, que segue até hoje, sendo esta a linha adotada por Deus para a salvação do homem. Uma parte dos judeus se converte ao cristianismo, mas uma parte decide permanecer na fé antiga, dando sequência ao judaísmo que conhecemos nos dias atuais. Por volta do ano 570 d.C., Maomé funda o islamismo, que é considerado, ao lado do cristianismo e do judaísmo, uma das 3 religiões. Acredita-se que os árabes de Maomé seriam descendentes de Ismael, que também era filho de Abraão, não de Sara, sua esposa e mãe de Isaac, mas da escrava Agar. No ano 1517 d.C., com a publicação das teses de Martinho Lutero, vai ter início a Reforma Protestante, que vai se separar da Igreja, se dividindo em vários grupos, como é ainda nos dias de hoje. Das demais doutrinas que abordamos, temos também o budismo, iniciado em 566 a.C. com o nascimento de Buda, e o gnosticismo, que permeia muitas outras doutrinas, mas que marcaremos o seu início perto à época de Alexandre o Grande.
Quanto ao satanismo, mesmo ao vendo histórias anteriores, marcaremos seu início na Era Moderna, no ano de 1650, data próxima do caso reportado na França. A maçonaria, por sua vez, apesar de também ter notícias de datas anteriores, apontaremos em nosso painel como iniciada em 1723, com o documento do seu estatuto oficial. E o espiritismo marcaremos com a data das ocorrências em Hydesville, em 1848. Para completar nosso painel, basta adicionar o candomblé, iniciado no Brasil no final do século XIX. Naturalmente, existiriam centenas ou milhares de doutrinas para serem estudadas e adicionadas aqui, mas mesmo assim, podemos notar um ponto interessante. Apesar de a doutrina de Cristo ter sempre enfrentado heresias desde seus primeiros anos, nota-se uma maior presença das falsas doutrinas nas chamadas idades moderna e contemporânea. Não é de se espantar os nomes que os historiadores deram a estes períodos históricos. Essa fase entre 1453 e 1789, em que a sabedoria humana e o seu iluminismo levou ao renascimento do paganismo, ficou chamada de Idade Moderna. Definiu-se como o fim da Idade Antiga, a queda do Império Romano em 476 d.C. Para os anos que ficaram entre esses dois grandes períodos da história humana, restou o nome do meio, Idade Média. Esta fase, de grande influência da doutrina de Cristo, ficou também apelidada de Idade das Trevas, como se tivesse sido um período negro da história do mundo. Mas isso tudo é uma outra história. Bom, a gente está assistindo o filme aqui da nossa timeline, né, da nossa linha do tempo, e a Kátia tá zoando com essa frase final aí do... Como é que é? Isso é uma outra história. Isso é uma outra história, né? Tava satirizando aqui esse ar penoso, assim, né? Mas é que, assim, teria muita história para contar. A gente abordou a maior quantidade de doutrinas falsas que a gente foi capaz de colocar nesse tempo, né? Tentamos encurtar o máximo possível. E vocês notaram que lá na nossa timeline, na nossa linha do tempo, a gente acabou falando... citando, o que não dá para deixar de citar, o protestantismo, que a gente não comentou nada a respeito, né? Na verdade, assim, né, repassando um pouquinho essa questão dessa linha, como que o Luiz que a gente colocou lá no vídeo, etc., que o Luiz acabou de comentar, a gente vê que hoje nós temos, e é reconhecido dessa forma apenas essas três como religiões, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Somente essas três são reconhecidas como religiões. Então, os judeus hoje são aqueles que não se converteram, né? Como está descrito lá no vídeo. Então, eles continuam aguardando o Messias, que é Cristo. Então, eles esperam a primeira vinda, nós católicos esperamos a segunda, retorno, né? O retorno. Esses são judeus. O Islã, né, o islamismo, tem essa figura de Maomé. Maomé acredita que ele tem a revelação completa, né, que Jesus revelou alguma coisa, mas não de forma completa, apenas parte, enfim. Mas também tem uma crença no Deus único, né, por isso que são as únicas religiões monoteístas, né, são as que acreditam no Deus único, por isso são vistas como religiões. E aí dentro do cristianismo, você tem a Igreja Católica, né, fundada por Cristo, e lá em meados lá do ano 1500, essa quebra, né, essa cisão que aconteceu aí de Martinho Lutero, trazendo à tona esse ramo, né, do cristianismo da Igreja Protestante. E a Igreja Protestante hoje, nossa, são muitas denominações, a gente tem a questão das igrejas pentecostais, evangélicas, mas que são todas protestantes. São cristãos como nós, né, irmãos na fé em Cristo. Jesus é Deus, ok, né, mas existem alguns pontos no protestantismo que a gente gostaria de reforçar aqui, que acabam nos afastando um pouco, né, católicos e protestantes. Então, pontos assim, que são mais relevantes para a gente citar aqui. Eles não reconhecem Maria como mãe de Deus, né, não veneram Maria. Lembrando, né, nós não adoramos Maria, nós adoramos apenas a Deus, né? Adoramos a Sagrada Eucaristia porque é Deus presente, mas a gente venera Maria como mãe de Deus. E os protestantes acreditam que ela foi uma mulher como qualquer outra, uma mulher comum, que não merece essa veneração,
esse tratamento que nós católicos damos à nossa amada mãe. Eles não creem na presença real de Jesus na Eucaristia, né? Então, os protestantes eles fazem a ceia também, mas é uma ceia, uma partilha, né? Ali não existe a consagração, não existe esse ato da consagração. Não faz o sacrifício, mas relembram, né? Eles relembram, e para eles é pão e vinho mesmo, né? Não é Cristo que está presente na Eucaristia. Tem a questão também da sola escritura, né? Eles se baseiam exclusivamente no que está escrito na Bíblia. Se não está escrito na Bíblia, não existe. Então, consequentemente, eles não têm a fé que nós temos na tradição e no magistério. A tradição, né, que vem desde os apóstolos, muitas coisas a gente acredita que foi transmitido oralmente até os dias de hoje. E o magistério, né, que é os doutores da igreja, estudo, os papas, né? Todo o estudo, né, desses homens da igreja que trouxeram tanto conhecimento para nós. Então, a gente acredita nesse tripé, né, a palavra de Deus, a tradição e o magistério. Para os protestantes é só o que está escrito na Bíblia. Acho que isso é um ponto que dá bastante dissonância, assim, entre a Bíblia, que aliás é geralmente diferente. É geralmente diferente. Tem alguns livros que não foram excluídos. Eles excluíram alguns livros, né? Eles não creem na existência do purgatório, né? Isso também para eles não existe. Eles não têm o sacramento da Eucaristia, não têm o sacramento da confissão, não tem o sacramento do crisma, né? Lá tem o batismo, tem o matrimônio, são os enfermos também, eles não têm, obviamente a ordem, né? Também não tem. E acho que eu diria que uma das coisas mais importantes, né? Eles não acreditam na santidade, eles não acreditam que nós podemos e devemos alcançar a santidade. Para eles, a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, essa frase que eles falam, né, eles usam, acabou, né? Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso das boas obras. Eles acreditam que a gente não consegue alcançar a santidade. E nós sabemos, né, tá escrito na palavra em vários lugares, né? Jesus nos pede a santidade. Ele nos criou para isso, né? Para que a gente alcançasse essa santidade nessa vida, para que a gente pudesse alcançar a vida eterna. Então aí são alguns dos pontos bem relevantes que acabam nos afastando dos nossos irmãos protestantes, mas todos nós somos cristãos, todos acreditamos em Jesus como Filho de Deus. Mas vendo, que a gente faz daqui pra frente? E agora, né? Vendo isso tudo, como a gente faz para se defender, né, dessas falsas doutrinas, né, de fazer alguma coisa que não esteja de acordo com a nossa fé? Acho que a primeira coisa a gente já está fazendo, que é estudar. Né? Nós precisamos estudar, a gente precisa conhecer a nossa fé, porque se a gente conhece bem a nossa fé, fica muito claro e evidente quando você olha para algum lugar e fala, opa, aí não, isso não é legal, isso aqui está contra a minha fé. Então a gente precisa estudar sempre. Mas mesmo assim, na dúvida, você tem que buscar informação, né? Na dúvida, conversa com o sacerdote. Se não tiver um sacerdote, quem for aluno, né, busca o catequista. Fala, poxa, eu tô com uma dúvida aqui nessa situação, aconteceu assim. Vá no catecismo da Igreja Católica, ali tem muita informação, né, de qual é a nossa doutrina, o que a gente acredita. E, como não poderia deixar de ser, eu diria que é o mais importante, né, você precisa estar próximo de Deus, né. Então, a frequência na Santa Missa, oração diária, constância nos sacramentos, né, confissão frequente, tudo vai ficando mais claro, né? E aquilo que precisa ser arrumado, né? O caminho que precisa ser arrumado, ele vai ser para que você fique firme ali, né? Reto, na linha reta, né? E seguindo na verdadeira doutrina, na verdadeira Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. A gente é levado a buscar, a continuar buscando, mas a gente não quer buscar em outro lugar, né? A gente conheceu a Cristo, a gente conheceu Jesus, a gente passou a amar. Nossa fé é centrada não numa doutrina, num conjunto de leis e teses, nossa fé é centrada numa pessoa, que é Jesus Cristo. Então, a partir da hora que você conhece essa pessoa, né, pela experiência, fé e pelo conhecimento, você não tem vontade, né, não sente necessidade de buscar em outro lugar. O que você sente necessidade, e isso sempre tem, de querer saber mais, né? Eu sei o suficiente? Nunca sei o suficiente. Eu quero saber mais, quero sempre saber mais, né?
Então é isso que Deus vai nos atraindo, a cada um de um jeito. Acho que finalizando com a frase Santa Teresa, né? Só Deus basta. Só Deus me basta. Só Deus basta. Bom, assim, a gente agradece, né, o tempo que vocês dedicaram para esse conhecimento, para assistir essa aula. E esperamos que tenha sido proveitoso para todos. Tenha sido proveitoso e que Deus nos mantenha sempre atraídos por Ele pela verdadeira doutrina, e que esse desejo duplo que a gente tem, né, o desejo de amá-lo mais e o desejo de conhecê-lo mais, permaneça e se mantenha aquecida, como aconteceu lá nos discípulos de Emaús, que a gente gosta muito de lembrar, né, que eles contam, né, enquanto Jesus falava, eles sentiam os seus corações ardendo, né? Então esse coração ardendo, que a gente continue se sentindo atraído e que as palavras de Deus continuem ardendo nos nossos corações. Para finalizar, vamos encerrar com uma Ave Maria, pedindo que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada. Tchau. Em meados do século VIII, o Papa Gregório III decidiu cristianizar o Dia da Colheita, uma antiga festa pagã celta celebrada desde o início do século VI a.C. O festival, chamado Samhain, que significa fim do verão, marcava o término da colheita e cultuava os ancestrais e o Ano Novo pagão. Para isso, ele fixou a festa de Todos os Santos em 1º de novembro, e o antigo festival celta deu lugar à véspera da solenidade de Todos os Santos, All Hallows Eve. Para exercitar a prática da caridade, na véspera da festa de Todos os Santos, os familiares preparavam o pão das almas, que seria ofertado aos pobres. Por esse motivo, os mais necessitados criaram o costume de, nesta noite, bater de porta em porta em busca deste alimento. Além da caridade, a Igreja Católica estimula a meditação sobre as realidades últimas do ser humano, os novíssimos. Como parte deste rito, os fiéis visitavam os cemitérios e seus ossuários para rezar e acender velas. Ali, com o objetivo catequético de meditar sobre a salvação e a condenação eternas, eram pintadas gravuras chamadas dança macabra e eram realizadas encenações com seus atores fantasiados de demônios. Durante a Reforma Protestante na Inglaterra, no século XVI, que não crê no purgatório, tampouco na necessidade de oração pelos defuntos, a rainha Elizabeth I proibiu todas as práticas católicas. Como consequência, as pessoas, principalmente nos países de origem celta, se voltaram à antiga tradição pagã, retirando-se todo o seu sentido religioso. Nos Estados Unidos, colonizado pelos puritanos ainda mais radicais em suas raízes protestantes, a festa foi paganizada por completo. Na atual festa de Halloween, ainda é possível identificar componentes da antiga festa católica de All Hallows Eve. Como exemplo, vemos crianças em busca de doces de porta em porta, em substituição à visita dos pobres em busca do pão das almas, e o uso de fantasias de monstros e demônios em substituição da encenação catequética. Mas se a festa de Halloween perdeu totalmente sua conotação católica, não perdeu seu sentido transcendental. Muitos que estão envolvidos com o ocultismo dizem que é nesta data que bruxas e demônios são glorificados, e por isso é um momento muito favorável para a prática de bruxarias ou outros ritos de ocultismo. Anton LaVey, pai do satanismo moderno, dedicou a data a Satã, e elevou o Halloween no calendário satânico como sendo a maior festa do satanismo e o início do ano satânico. Ele a descreveu como um dia para que as pessoas do mundo possam tocar a escuridão, o que para nós satanistas é uma prática diária.
Sobre a participação das crianças no Halloween, acrescentou: crianças de todas as idades podem saciar suas fantasias vestindo roupas que permitem uma intensa encenação e a liberação de seus núcleos demoníacos. Ex-satanistas revelam que o Halloween é uma noite de grande movimentação entre os ocultistas. Especificamente às 3 horas da madrugada, em oposição às 3 horas da tarde, quando Jesus morre na cruz, os satanistas realizam seus cultos macabros, onde invocam o demônio e realizam sacrifícios humanos em honra a Satanás. Assim, celebrar esta data significa estar em comunhão com aqueles que querem que o mundo possa tocar a escuridão, os mesmos que realizam seus cultos macabros em favor da liberação dos núcleos demoníacos, nossos ou de nossos filhos. Bom, vocês podem estar se perguntando, Halloween, né, não é uma doutrina? Não é uma aula de falsas doutrinas. Na verdade é aqui como se fosse um bônus, né? Sim. A gente achou por bem adicionar esse tema que muitas vezes nos é perguntado, e que como é que isso tem ligação com o resto das falsas doutrinas. Então acho que no filme deu para ver com clareza, né, até a ligação que acabou tendo com o próprio satanismo, né, o Anton LaVey, as coisas que acontecem e a importância de a gente estar atentos, né, a essas coisas que a gente vê no mundo e que podem parecer inofensivas e que a gente precisa estar, né, atentos e saber como agir diante dessas coisas, né? O Halloween passa muito longe de ser uma festa qualquer, né? De ser algo inocente. Foi trazido para o Brasil muito por conta das escolas de inglês, né? As escolas de inglês que começaram a trazer essa questão do Halloween, e hoje está difundido. Hoje você vê essas festas em todas as escolas, nos prédios, né? Fantasiando as crianças, etc. Então, por que a gente achou muito importante trazer essa questão para cá, para vocês terem esse conhecimento de que um católico não deve participar do Halloween e, muito pior ainda, deixar os seus filhos participarem do Halloween, né? Porque se é uma festa onde existe uma celebração, né, do oculto, uma celebração ao demônio, uma celebração ao mundo, né, das trevas, por que nós, né, deveríamos participar de algo assim, né? Então, não é indicado, não é recomendável que a gente participe desse tipo de celebração, né? Até, você vai falar, poxa, mas na escola dos meus filhos eles fazem Halloween, as crianças têm que ir fantasiadas. O que a gente fazia com os nossos filhos? Vai fantasiado de anjo, né? Ou vai fantasiado de super-herói, totalmente fora de qualquer outra coisa. Não fantasie o seu filho de um vampiro, de um monstro, de um demônio, né? Não faça isso, né? Você está colocando aquela criança, né, em contato com algo de uma celebração muito maior que é algo extremamente ruim, né? Então nós não devemos participar, nem deixar que os nossos filhos participem. Até a gente tem uma história que aconteceu, foi no Halloween do outro ano, né, de 2019, não foi de 2020, ou foi de 2020, não, já nem lembro mais. No prédio onde a gente mora, eu acho que quem mora em prédio, isso é muito comum, né? As crianças saem lá buscando, né, os doces, né? E até é um estímulo complicado também isso, né? Você me dá um doce, eu faço uma travessura, né? É meio ameaça, né? É meio ameaça, não é nem legal isso, né? E é uma movimentação no prédio, as crianças se fantasiam e saem pelos apartamentos buscando os doces, né? E nós nunca participamos, né? Lógico, quando a gente não tinha nem filho, depois quando as crianças eram pequenas, mas agora que eles cresceram, existe uma pressão, né? Que ele fala, poxa, mas vai ter no prédio, as crianças vão passar pegando doce, e aí, por que a gente não participa? Eles entendem por que eles não participam, e o que a gente propôs para eles no ano passado, que foi muito legal. Eles fizeram um cartaz, né? Do jeito deles, desenharam, eles que escreveram, dizendo que ali, naquela casa, a gente celebrava Todos os Santos, né? A gente não celebra Halloween, que a gente celebra Todos os Santos. E o que a pessoa que passasse ali pela nossa casa não ia receber doce, mas a gente deixou um baldinho com papeizinhos de uma caneta
para que as pessoas pudessem escrever o seu nome e a gente ia rezar por essas pessoas. Então, em troca do doce, a gente estava oferecendo uma oração. Né? Então, eles fizeram o desenho, Estava escrito lá escreveram. textualmente, né? Coloca o seu nome aqui na nossa cestinha. Vamos rezar. Vamos colocar o seu nome no nosso terço. E aí, muito bem. E a gente colocou isso lá na porta. Confesso que eu e o Luiz ficamos um pouco apreensivos, porque as crianças estavam muito ansiosas para que tivessem papeizinhos ali, né? Elas queriam que as pessoas participassem. E nós ficamos um pouco apreensivos, porque a gente falou, cara, é capaz de não ter nenhum papelzinho. A gente vai ter que lidar com isso e explicar para eles o porquê, que às vezes as pessoas não se interessam, né? Por Deus e pela oração, enfim. Mas foi muito interessante porque durante o dia a gente percebeu uma movimentação, um momento, eles abriram a porta e o nosso vizinho de frente colocou o nome dele, da esposa e até do cachorro, né? Foi muito legal. E colocou lá, eles já ficaram bem animados. Olha, mamãe, o vizinho colocou o nome pra gente rezar, muito bem. E quando começou a movimentação das crianças, né, eles chegaram ali na nossa porta, a gente percebeu, tinham várias crianças, aquele barulho, a gente percebeu que eles pararam na nossa porta, não tocaram a campainha, mas começou uma movimentação assim, não, peraí, dá um pra mim aqui, não, agora sou eu, peraí. Tinham quantos? Eram 14, no final da história tinham 14 nomes, né? E letrinhas de criança e de adultos. Então foi uma coisa... E um cachorro, né? E o cachorro. Uma coisa extremamente legal, né? Eles ficaram muito felizes, né? E rezamos no terço, acho que durante aquela semana inteira a gente ficou rezando por aquelas pessoas. Então é uma forma de você, na verdade, é mais do que, não, você está proibido de participar do Halloween. Você precisa explicar para a criança o porquê que o Halloween não é legal. E a gente é muito claro com os nossos filhos. Falou, olha, o Halloween é uma festa em honra ao demônio. Nós aqui somos amigos de Jesus, a gente não é amigo do demônio porque o demônio é inimigo de Jesus. Deu para entender? Você quer participar de uma festa assim? Não, não quero. Então a nossa festa, a festa do católico é a festa de todos os santos, que acontece no dia seguinte a esta noite, né? Então, assim, fica aqui o alerta, né? Realmente existem vários conteúdos bons na internet, tem um conteúdo bom da Canção Nova que também explica isso. A gente trouxe aqui essa questão um pouco fora do contexto, mas porque a gente achou muito importante, porque as pessoas vão participando, vão fazendo, vão colocando os filhos e não entendem o poder ruim, né, mal, né, que existe nesse tipo de festa.